Olá, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, caríssimos alunos da Unidade de Ensino Fundamental Governador Sarney, alunos do oitavo ano, A e B. Aqui é o professor Rick Dark, professor da disciplina de língua inglesa. Iremos começar nossa primeira aula tentando abordar alguns assuntos que vocês viram no ano passado, no sétimo ano. Iremos abordar assuntos que estão lá no livro didático de vocês, que vocês devem estar recebendo nos próximos dias, e com o objetivo de auferir, medir, diagnosticar o que os senhores conseguiram absorver do ano passado para 2021. Então vamos lá. No livro de vocês, lá na introdução, tem essa seguinte gravura aqui, ó. Get started, começando. Mais uma vez nos encontramos para estudar inglês. Para iniciar os estudos de língua inglesa do oitavo ano, vamos revisar alguns tópicos do livro do sétimo. Sejam bem-vindos de volta. Ler livros, viajar para fazer turismo ou para visitar a família, assistir a filmes, visitar os amigos e andar de bicicleta são algumas das atividades que você deve ter feito nas férias. Vamos iniciar nesta sessão conversando sobre quais dessas atividades você e seus colegas fizeram. E com isso aproveitamos para revisar alguns conteúdos do ano anterior. Aqui, pessoal, percebam, com esse livro que vocês vão receber aí, vocês vão observar que ele vem quase todo em inglês. Por isso é importante que vocês tenham um dicionário em mãos quando vocês forem estudar essa disciplina. Dicionário de inglês e português, Inglês para português. Ou aplicativo, O Google Tradutor. Tem outros aplicativos aí no celular também que irão servir. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma adaptação. Eu coloquei aqui, ó. Aqui é a parte do livro. Então aqui é a parte que está em inglês, certo? Essa outra parte aqui, pessoal, é a tradução dela. Ó. Eu traduzi para facilitar para vocês. Eu fiz isso apenas nessa aula. Porque na próxima os senhores vão ter que fazer todo esse processo, tá bom? Para vocês conseguirem responder as atividades e entenderem o assunto. Por isso é importante o dicionário. Então temos aqui, ó, a parte em inglês, Ask your classmate what activities he, she did during the vacation. You can add more activities. Do you read books on your vacation? Travel, visit your family, play video games, surf the internet, visit friends, watch movies, ride a bike, tell he answer to you or the classmate, and the teacher remember that you are told about past active, so you have choose the simple pist. Pay attention to the regular and irregular. Form all the verbs. Follow the examples. On his vacation, Antonio read books, visit his family and friends, and watch movies. Então, essa parte aí, pessoal, é a parte em inglês, certo? Eu fiz aqui uma demonstração. Vocês vão fazer essa leitura para ir treinando a pronúncia. E aqui no amarelo temos a tradução desse texto verde, que é Memórias de Férias. Aí a primeira pergunta. Pergunte ao seu colega quais atividades ele fez durante as férias. Você pode adicionar mais atividades. Você fez ler o livro nas suas férias, viajar para visitar sua família, jogar videogame, navegar na internet, visitar amigos, assistir filmes, andar de bicicleta? Diga a resposta deles aos seus outros colegas e ao professor. Lembre-se que você está falando sobre atividades passadas. Então você tem que usar o passado simples. Preste atenção na forma regular e irregular dos verbos. Aqui tem um exemplo aqui, ó. Siga o exemplo. Nas férias, Antônio leu livros, visitou sua família e amigos e assistiu a filmes.
Então aqui nessa primeira questão, vocês vão mandar mensagem para algum colega, conversar com eles, fazer essas perguntas aí, anotar no caderno, bonitinho, e enviar para o professor, tá bom? A segunda questão, pessoal, temos aqui book except, livro excerto. A tradução desse vídeo aqui é: vamos dar uma olhada na capa do livro. Identifique as seguintes informações na capa do livro e anote em seu caderno. Aqui vocês, na letra A, vão colocar qual é o título do livro, certo? Para isso vocês vão ter que traduzir, viu? O que está escrito aí na capa do livro. Quem é o autor do livro e quem é o ilustrador do livro. Tem ali embaixo ali o nome do ilustrador. Aqui temos um texto, pessoal, que vocês vão traduzir. No caso aqui, eu já traduzi esse texto aqui para os senhores, mas daí para frente nas aulas, toda vez que formos usar esse livro, vocês vão ter que fazer esse processo aí de tradução, viu? Que é para vocês compreenderem a aula e a atividade. E aqui tem a seguinte tradução: Alice no País das Maravilhas, né? Por Lewis Carroll, o capítulo 1, Abaixo do Buraco do Coelho. Então tá aqui o texto que vocês vão ler para responder a seguinte pergunta: quem é o personagem principal da história? Como você sabe? Quarta questão: o que o trecho descreve? Aí aqui vocês vão marcar o relacionamento de Alice e sua irmã, uma sequência de eventos vividos pelo coelho, como as aventuras de Alice começaram. Então percebam que toda vez aqui, ó, eu estou colocando aqui o inglês, que está do lado esquerdo, e eu estou traduzindo para o português, que é para a gente conseguir entender o que está se pedindo. A quinta questão: quem está narrando essa história? É Alice? É sua irmã? É o narrador que não participa da história? Vocês vão marcar, viu? Sexta: onde estão Alice e sua irmã no início da história? Aqui é só de marcar. A sétima: leia o texto novamente e em seu caderno escreva T para verdadeiro ou F para falso. Aí vem letra A. Alice não estava interessada no livro de sua irmã. Vocês vão dizer se é falso ou verdadeiro. Se for falso, F. Se for verdadeiro, é T. Ela acordou para pegar margaridas e viu o coelho. O coelho falou com Alice perguntando as horas. O coelho estava vestindo roupas. A toca do coelho era profunda e Alice estava com medo disso. Então vocês vão marcar aí, pessoal, o que é falso e o que é verdadeiro. Aí temos aqui: existem diversos recursos linguísticos que usamos para criar textos coerentes, coesivos e claros para quem vai ler. Esse é o caso principalmente dos textos literários. Alguns desses recursos foram estudados no livro do 7º ano. E agora vamos ver como são utilizados lá naquele texto lá de Alice no País das Maravilhas. Aí temos aqui a oitava questão. Vocês vão, no caso, à medida que a história é escrita, alguns adjetivos são usados para descrever personagens, objetos, situações e lugares. Encontre no texto os adjetivos abaixo e escreva em seu caderno. Correto. Vocês vão aqui, pessoal, por exemplo, um sinônimo para entediado, né? Letra A. Qual é um sinônimo? Sinônimo é um nome que equivale a entediado. O que significa estar entediado? Então, entediado, vou só aqui dar um exemplo para você. Entediado é estressado, certo? Então, coloque aí estressado, letra A. E aí vocês vão fazendo com demais. Uma palavra para pronto ou inclinado a dormir. É a mesma coisa. Uma palavra para tender a tomar decisões ruins ou erros descuidados. O que você vai usar? Que palavra? Que adjetivo? D. Um adjetivo que representa uma cor. E. Um oposto do comum. F. Um oposto de raso. Aqui temos a nona questão, que vocês vão transcrever a tabela que está aqui do lado esquerdo em seu caderno e
encontrar o texto na forma anterior dos verbos. Aqui eu já respondi aqui no exemplo para vocês, para ficar mais fácil. Aqui no infinitivo, have, que significa ter. Had, que significa tive. No infinitivo e no passado, né? Ter é no presente, tive no passado. Então aqui vocês vão precisar do dicionário aqui, viu? Vão pegar essas palavrinhas que estão aqui, ó, think. Aí vão colocar a tabela do mesmo jeito, infinitivo, simple past, colocar tudinho lá direitinho, colocar ele no tempo presente e ele no tempo passado. Aqui na 10ª questão, vocês têm exemplos de palavras de ligação e quer que vocês combinem-as com as suas devidas funções. Aí, palavra de ligação, mas, ela está lá no primeiro parágrafo lá do texto. Então, vocês vão ligar ela aqui, dizer se a é ligada com 1, 2, 3 ou 4. Ela é usada para especificar o momento em que algo acontece. Ela é usada para expressar uma consequência ou resultado. Ela é usada para contrastar duas ideias. É usada para expressar a sequência de um evento. Então vocês vão relacionar, é como se vocês fossem ligar uma com a outra. E é só, pessoal. Qualquer coisa, chame aqui no PV, estarei à disposição. Vou estar colocando o link aqui no grupo e o PDF da aula que vocês irão copiar no caderno, tirar foto e mandar para o professor. Qualquer coisa, chame aqui no PV.